Olá, gente, tudo bem? Sejam muito bem-vindos. Estamos iniciando aqui nossas transmissões da nossa segunda-feira, nossa maravilhosa segunda-feira. Como vocês sabem, toda segunda-feira a gente tem alguma live espetacular para você. E eu tô aqui fazendo a conexão aqui no nosso maravilhoso YouTube. Como você sabe, a gente está lá no YouTube também com as perguntas e respostas das pessoas. E ok, estamos agora plenamente conectados e vamos transmitir essa maravilhosa live de hoje, onde a gente vai falar da interferência familiar. Olá, Michele, tudo bem? Seja muito bem-vinda. Simone também já está aqui. Que bom ter todos vocês aqui. Gente, como vocês sabem, estou aqui fazendo a live pelo Insta e também pelo YouTube, que é nosso principal canal, onde depois você vai poder encontrar também mais conteúdo. Tá aqui entrando a Rose, a Silvia também. Que bom que vocês estão chegando aí, muito bom. Gente, o que vocês acham aí com relação a nossos parceiros? Eles vêm sozinhos para a nossa relação ou muitas vezes a gente acaba sofrendo interferências também dos pais deles? Ou, eventualmente, de outras pessoas, até mesmo irmãos, que você saiba. E quanto isso eventualmente ajuda ou prejudica no desenvolvimento do seu relacionamento. E mais, não só do nosso parceiro. O quanto que nossos pais têm influenciado no nosso relacionamento, nos nossos relacionamentos. Olá, Si. Olá, Rose. Olá, Walter. Muito bom ter vocês aqui também. Gente, vocês que estiverem por aí, mandem perguntas, tá? Sobre o tema que a gente vai trabalhar aqui hoje, que é essa questão da interferência. Então, por favor, mande aí, porque a live é feita para você. As dúvidas que você tem são as principais dúvidas de muitas pessoas. Então, manda aqui as questões que vocês tiverem relacionadas a isso. Hoje a gente vai tratar também do quê? Da interferência direta e da interferência passiva. Aquela interferência onde a pessoa realmente quer fazer com que o filho age de uma forma, ou a filha age de uma forma, e aquele outro tipo de interferência onde silenciosamente aquela pessoa realmente se vê o quê? Se vê obrigada a não poder estar dentro desse relacionamento plenamente. Então, a gente vai hoje olhar para essas questões de resistência que a gente tem aí, de estar comprometido, de estar 100% dentro de um relacionamento. E, dando início agora, gente, como vocês sabem, a gente faz parte de um sistema. Todos nós fazemos parte de um sistema. Tanto eu, quanto você, quanto os seus pais, quanto seus avós, todos nós fazemos parte de um sistema. E no mínimo, quantas pessoas que você acredita que fazem parte do seu relacionamento diretamente, por baixo, que influenciam diretamente no seu relacionamento? 14, incluindo você. 14 pessoas fazem parte diretamente do seu relacionamento. Quem são essas 14 pessoas? Seu parceiro ou sua parceira? Os pais deles. E depois dos pais, mais os avós. Então só da parte do seu parceiro é ele e mais 6, 7. Aí conta você e seus pais e seus avós, dá mais 7. Por baixo, 14. Por que eu digo que tem 14 pessoas aí que fazem parte desse seu relacionamento atual? Simplesmente pelo seguinte, porque o destino dos nossos pais, o jeito que eles seguem na vida, as escolhas deles, a manifestação de mundo que eles têm, essa manifestação do que eles vivem, faz parte do que a gente recebe também. Então você a todo instante está recebendo influências dos seus pais. E os seus pais estão recebendo influências dos seus avós, estejam eles aqui ou não. Por quê? Porque isso faz parte do nosso campo morfogenético. A gente a todo instante está recebendo influências. E a gente está num campo de informação, e tanto é que Bert Hellinger fala muito que uma família é uma comunidade de destinos. Então a gente está vinculado a todos esses destinos. Então, na sua família, por baixo, é você e mais, pelo menos aí 13 pessoas envolvidas. Por mais que você não faça a menor ideia disso. Então, só para você ter essa ideia, tem muitas outras pessoas que acabam estando envolvidas nesse seu relacionamento. Vamos lá, que mais? Como vocês sabem também, todos nós somos crianças. E a nossa criança interior, ela ama demais, ela ama sem limites. Ela, sinceramente, faria qualquer coisa pelos pais e para vê-los bem. Por mais que ela aqui diga, não,
eu não faria isso, eu nem gosto dos meus pais, nem nada. Lá no seu coração, lá na sua alma, existe uma informação completamente o contrário disso. Então, eu estou vinculado sim ao bem-estar dos meus pais. Eu quero que eles fiquem bem, eu quero que eles tenham a melhor vida possível, até melhor do que a minha. E eu, muitas vezes, o quê? Eu ou você pode interpretar dessa forma, eu ou você estamos dispostos a nos sacrificar para que eles fiquem bem. A gente está disposto a trabalhar, ganhar mais dinheiro para dar coisas para eles. Para eventualmente poder comprar uma casa, comprar um carro, comprar algo de valor para eles. E isso é uma coisa que nós queremos fazer. Não necessariamente quem quer receber isso, nossos pais. Mas nós, como bons filhos, a gente tem o quê? Uma intenção real de dar coisas de valor para eles. Coisas que nós entendemos que seriam boas para eles. Então a gente está todo instante vinculado a esse tipo de o quê? De uma forma inicialmente cega. Você não vê isso acontecer, mas você o quê? Sente os efeitos de tudo isso no seu relacionamento, na sua vida. Isso que é o pior. Você a todo instante está recebendo esse tipo de informação, você está vivendo isso e não sabe de onde vem. E muitas vezes está vivendo o quê? Um relacionamento incompleto por conta do quê? Dessa influência direta que causa o quê? Dificuldades no seu parceiro ou em você mesma, de estar o quê? Totalmente à disposição ali para viver esse novo relacionamento que você tem, esse relacionamento atual. E nós fazemos isso porque a nossa criança interior nos impele a isso. É uma das grandes ordens do amor, né? A questão do pertencimento, de olhar para nossos pais e também desejar que eles tenham a melhor vida. Quando a gente vai fazer uma constelação, muitas das dinâmicas que a gente vê é por você eu abro mão da minha vida. Por você eu abro mão do meu caminho, por você eu abro mão da minha felicidade, por você eu abro mão de tudo. E olha que interessante, quando a gente está numa dinâmica dessa, de por você eu abro mão de tudo, o que vocês acham que acontece? A gente abre mão também de viver um grande amor, se for o caso. A gente abre mão de estar disponível como papai ou como mamãe dos nossos filhos, simplesmente porque a gente não consegue ficar inteiro num lugar. A gente está a todo instante dividido. Uma parte minha quer segurar o quê? A mão da minha mamãe. E a outra parte minha quer segurar o quê? A mão do meu papai. E eu a todo instante estou olhando para os dois, querendo que aconteça o quê? Que eles fiquem bem. A todo instante. E eu olho para os dois e muitas vezes, ao invés de eu me colocar o quê? Diante deles e tê-los atrás de mim, o que eu faço? Eu venho ao lado deles. Quando eu estou ao lado deles, adivinha o que acontece? Pergunta se eu consigo me mover com tranquilidade ou estar à disposição. Pergunta se eu consigo estar à disposição mesmo do meu caminho, da minha vida, do meu relacionamento atual. De jeito nenhum. Isso é muito claro. Só que isso são dinâmicas ocultas. O melhor lugar para mim é o quê? A frente de quem veio antes de mim, dos meus pais. Então eles deveriam estar aqui nas minhas costas e depois meus avós e meus bisavós. E nisso a gente vai encontrar o quê? A gente vai encontrar um bom lugar para que a vida possa fluir na vida, no nosso caminho. Durante o tempo que nós estivermos aqui, esse é o melhor lugar para a gente fluir. Nunca atrás dos nossos pais, nem ao lado deles, mas sim à frente. Por quê? Porque existe algo muito natural que diz que quem chegou antes deve ir embora antes, e quem chegou depois deve ir embora depois. Essa é a ordem natural da vida. Então, quando essa ordem é obedecida, todos ficam bem. O que causa dificuldades é quando isso é interrompido. Então, nossos relacionamentos sempre estão vinculados a mamãe e papai. E também o quê? Nossos avós maternos, paternos, também o que? Influenciados pelos avós paternos e maternos de quem? Do seu parceiro, da sua parceira. Então, a todo instante, a gente está vinculado a todas essas pessoas. E são muitas, muitas, muitas pessoas que fazem parte. Isso só por baixo, aonde tem o quê? Aonde a gente percebe uma influência que nas constelações vem muito forte.
Então, a gente sempre que está fazendo uma constelação, primeira coisa, a gente trabalha com o mais simples. A gente busca ver quais influências e quais fidelidades estão acontecendo na vida de uma pessoa que ela não consegue prosperar, ela não consegue ter um bom relacionamento, ela não consegue ir adiante. Então, a gente começa a ver isso. E por que a gente sofre essas influências? Porque a gente chega como o quê? Pequenininhos. Nós o quê? Imagina só o que acontece. Você pequenininho. Aí você, menina, olha para quem? Olha para a mamãe. E o que? E fala, mamãe é uma boa mulher, eu também quero ser, eu me torno igual a ela. Logo, eu vou repetir padrões na vida. Então, isso aqui acontece com a filha, com a neta, com a bisneta e com muitos outros. Por quê? Porque a gente olha para cá e admira muito, muito quem é que nos deu a vida. Por quê? Porque nós somos 100% parte de todas essas pessoas que nos deram a vida. Então, eu sou 100% mamãe e 100% papai. Eu não consigo pegar só 50%, tá, gente? Então é aquilo, eu recebo 100% de tudo aquilo que é da minha mãe, eu tomo minha mãe por inteiro. Falta de algo. Então, com relação àqueles que vieram antes de mim, aqueles que me deram a vida, eu preciso que tomá-los por inteiro para poder seguir bem e tranquilo na vida. Joia! E daí vamos dizer que a gente seguiu na vida. E essas crianças, de certa forma, cresceram. E elas se tornaram o quê? Adultos. Então, tá lá. Adultos estavam na vida, encontrou um ao outro, falou, olá, tudo bem? E aí, gostei de você? Ela, também gostei. E assim, nesse encontro aqui surgiu alguma coisa que a gente muitas vezes chama de família. E a gente o quê? Olha um para o outro e fala, gostei de você, eu gostaria de passar um bom tempo da minha vida com você. E a outra pessoa diz a mesma coisa, eu também quero passar um bom tempo com você. Só que as pessoas ainda não se conhecem, não conhecem seus sistemas, elas passaram por um processo muitas vezes de apaixonamento. Não vou falar dos encontros de alma, como o meu querido amigo Ricardo, da live da semana passada, a gente conversou, tá? Mas eu vou dizer daqueles encontros que a gente tem aqui, forma família. São encontros de destino. Eu estou a serviço da pessoa que eu encontrei, e ela está a serviço do meu sistema. E o que acontece? A gente vai lá e começa a namorar. Eu geralmente chego com um pacotinho fechado, que ela não faz a menor ideia do que tem dentro. Muitas vezes eu realmente não faço a menor ideia do que tem dentro. Eu falo, vamos namorar? Tá aqui. Esse sou eu. E a minha história e o meu sistema. E ela também olha para mim e ela fala, vamos, essa sou eu. Aqui está a história de todo o meu sistema, de tudo aquilo que eu vivi, de tudo aquilo que eu passei. Tó para você. E a gente troca essas lindas caixinhas maravilhosas que são as nossas caixinhas sistêmicas, as caixinhas de tudo aquilo que a gente recebeu de influências, de tudo aquilo que a gente se tornou desde que a gente o quê? Chegou aqui. Desde o momento que a gente era uma intenção até esse momento atual. E o que acontece? A gente traz nitidamente para um relacionamento as Eu tenho uma regra na minha casa que diz, na minha casa a gente entra e só anda o quê? Descalço, sem sapato. Por quê? Porque a gente tem essa regra na minha casa. Daí ela chega com o quê? Com outro tipo de cultura onde ela fala, não, na minha casa a gente anda de sapato. Daí eu olho pra ela olha pra mim, a gente vai morar junto e a gente faz o quê? A gente delimita metade da casa para andar de sapato, outra metade para andar sem sapato. Não dá para fazer isso. A gente tem que o quê? Abrir mão de algumas regras que são dos nossos pais. Por mais que a gente sinta no coração, muitas vezes, uma dor de abrir mão das regras dos nossos pais. Porque um relacionamento de casal, ele precisa o quê? Ter as próprias regras. Na minha família, eu preciso criar as minhas regras. Junto com quem? Com o meu parceiro. E essas regras vão ser diferentes das regras do quê? Dos meus pais e dos pais dele ou dela. Ok? Então a gente, nessa questão de formar uma nova família, a gente tem que ter muita clareza nisso. E mais,
quando estivermos nas nossas casas, eu na minha casa e na casa da minha parceira, da minha esposa, do meu marido ou o que quer que seja, quando você estiver na sua casa, quais regras devem prevalecer nela? As suas regras. As suas regras, nem as regras dos pais, do seu parceiro ou parceira, e nem as regras da sua mamãe e do seu papai. Por quê? Porque é o seu território. Nesse momento é o quê? É a sua família atual. E a sua família atual tem regras que elas devem ser suas para que vocês possam sobreviver. Por quê? Se vocês continuarem com as regras de onde vocês vieram, o que vocês acham que vai acontecer? Vocês acham que são adultos se relacionando ou vocês acham que vocês estão num estado de criancinhas? Sim, a criança, ela precisa sim dessas regras ainda da sua família de origem. Ela ainda não conseguiu o quê? Ela não conseguiu compreender que um adulto em relacionamento, ele precisa ter as próprias regras, as regras da sua família. Enquanto uma pessoa não consegue compreender isso, ela dificilmente vai ter o quê? Vai ter um bom relacionamento. Dificilmente ela vai poder ir para a vida por completo. Porque para que eu possa ir para a vida, eu preciso me desconectar energeticamente daquele movimento da criança com relação aos meus pais, daquele amor que ele é ilimitado. Ele não encontra barreiras. Então, para que eu possa ter um relacionamento com uma outra pessoa e constituir uma família e seguir um relacionamento bom, eu preciso criar regras novas com elas. Mas não é tão fácil assim. Por quê? Porque é muito forte essa influência de campo, a influência que a gente recebe o quê? Dos nossos pais. E através dos nossos pais, dos nossos avós e dos nossos bisavós e assim por diante. A gente está sim vinculado ao quê? Ao que está acontecendo na vida deles, ao bem-estar deles, ao jeito que eles lidam com a vida. Muitas vezes, num relacionamento, nós fazemos igualzinho como nossos pais. Por quê? Porque a gente aprendeu a se relacionar com eles. Se era um relacionamento onde tinha muita briga, o que a gente aprendeu? A gente aprendeu que relacionamento tem briga. Se era um relacionamento onde eles se davam bem, a gente geralmente vai para um relacionamento onde a gente encontra uma pessoa, a gente atrai uma pessoa para o nosso campo, que também seja o quê? Seja um relacionamento mais leve. Então a gente está a todo instante o quê? Sofrendo essas influências. E essas influências elas ficam o quê? De uma forma oculta agindo na sua vida. Ela não é uma influência que acontece que você percebe claramente. Então esteja com muita clareza com relação a isso. Essas influências elas acontecem na sua vida, na vida do seu parceiro e de todas as outras pessoas. No nosso relacionamento, o que a gente precisa fazer para que ele possa prosperar? A gente energeticamente precisa se separar de papai e mamãe. Sim, a gente precisa resolver esses vínculos de uma forma melhor. A gente precisa sim dar o que para eles? Muito amor, muito respeito, mas agora de um lugar adequado, do nosso lugar de adulto. Porque se eu estiver do lugar de criança tentando me relacionar, vai dar o quê? Vai dar ziquezira, vai dar problema. Imagina só o que acontece aqui. Veja só esse relacionamento. O que vocês acham? Dá certo? Eu aqui como adulto e a minha parceira ainda o quê? No lugar de criança. Vocês acham que isso aqui vai dar certo? Ou eu aqui vou estar muito grande nesse relacionamento e ela vai estar olhando para um outro lado? Não vai dar certo. Por quê? Porque num relacionamento, as duas pessoas precisam o quê? Para ter um bom relacionamento, estar lado a lado e se olharem, perceberem-se. E quando a gente está vinculado à nossa família lá de origem, a gente geralmente está olhando para fora. E um deles está aqui, talvez olhando para o relacionamento, talvez esperando ser visto durante um tempo. E depois disso, quando essa pessoa percebe que não vai acontecer, ela começa a olhar também para fora. Acontece o mesmo aqui. E se esse aqui estiver olhando para fora, esse aqui muitas vezes está esperando, e às vezes ela começa o quê? A procurar alguém para encaixar nesse lugar. E esses relacionamentos começam a dar errado. Simplesmente porque a gente está conectado com nossos pais. De uma forma não saudável. Uma forma saudável de se conectar com nossos pais é o quê? É olhar muito bem nos olhos deles e encontrar o nosso lugar. Olhar para eles mesmos e falar, eu confio em você. Eu aceito que você tem o seu destino. Eu aceito que você faz as suas escolhas. E eu reconheço agora,
talvez como não tenha percebido antes, que antes de eu chegar você já estava aqui, você já fazia escolhas e você já percorria um caminho antes de eu chegar. Então agora eu começo a perceber que, independente de eu estar aqui ou não, você vai sim seguir por um caminho que é seu. Você vai continuar fazendo suas escolhas e vai ter os seus aprendizados. Não tente tirar dos seus pais os aprendizados. Não tente o quê? Tomar para si as cargas que são dos seus pais. As cargas que eles vieram o quê? Para olhar, que são deles. Aquilo que é meu, eu carrego com facilidade. Aquilo que é do outro, para mim, é muito difícil. Tentar mudar qualquer pessoa, você já sabe qual que é o resultado. É muito difícil. É muito, muito difícil conseguir mudar alguém. Eu diria para você que é impossível se a pessoa não quiser estar num lugar melhor. Se ela realmente não quiser evoluir, se o relacionamento não for para ir para frente, a pessoa não quiser, você não vai conseguir mudar o seu parceiro, você não vai conseguir mudar a sua parceira. O que você pode é reconhecer isso e o que? Olhar para ele e falar o óbvio. Tipo assim, estou sentindo falta de você. Estou sentindo que não sou vista. Eu estou me sentindo aqui excluído, eu estou sentindo que falta algo. Nunca dizer para o outro, você está ausente, você não olha para mim, você é isso, você é aquilo. Porque se você direcionar essa dificuldade para o outro, se você falar que o outro é assim, ele vai o que? Ele vai entrar numa defensiva e ele não vai conseguir o quê? Não vai conseguir ter um diálogo não violento com você, ou um diálogo que seja aberto. Ele vai se defender. Tanto seu parceiro quanto sua parceira, se sentir atacado, ele vai se defender. Então, o diálogo é: olhe para mim. Muito difícil ter uma pessoa que está vinculada aos dois. Geralmente a gente tem o quê? A gente tem um olhar mais para um ou mais para outro, a gente tem um olhar de defender mais um ou defender mais outro, de estar mais à disposição de um ou de outro. Geralmente aquele que a gente sente no coração que precisa mais da gente. E a gente sente isso no coração porque a gente quer fazer algo para devolver aquilo que nós recebemos. Não, eu preciso fazer pela minha mãe, ela fez tudo. Ela abriu mão de fazer uma faculdade por mim, ela abriu mão de ganhar dinheiro, ela abriu mão de viajar, ela abriu mão de conhecer o mundo, ela abriu mão de muitas outras coisas e eu fico o quê? Com essa sensação de que eu tenho uma obrigação tão grande com ela que eu não posso dizer não para ela, então eu digo não para a vida. Como que está essa relação com a sua, o quê? Com a sogra? Como que é essa questão aí do seu parceiro, da sua parceira? Perceba que, se ele está vivendo ainda como uma criança ali, tentando dar tudo para ela, ele precisa o quê? Reconhecer, caso seja a hora dele reconhecer isso. E você, se quiser continuar com ele, cabe a você o quê? Tomá-lo por inteiro também. Saber que é essa a questão dele. Não tentar tirar ele do lugar aonde ele está, porque isso não vai ajudar muito. O que você pode falar é exatamente de como você se sente, as consequências que podem advir do que? Disso, de não se sentir vista. Quando eu não me sinto vista, eu me sinto só e eu muitas vezes fico triste, eu começo a ter pensamentos que não são legais e isso não é algo que eu quero. Os sistemas anteriores, mas sim o que? Ter a nossa família forte, a gente poder criar nossos filhos. Então a gente começa o quê? A gente começa a questão de perceber qual é o nosso lugar. Quando um do casal começa a evoluir muito e o outro do casal fica para trás, ele não começa a olhar para si, ele não evolui, não acompanha, essa relação também começa o quê? Começa a ficar mais difícil, tá, gente? Então, prestem atenção que a relação vai começando a ficar mais difícil se a pessoa não, o quê? Não se desenvolve também e um resolve se desenvolver. Isso acontece sempre. Em todos os relacionamentos tem alguém se desenvolvendo, tem alguém indo além e tem alguém que
está precisando o quê? Ser convidado a participar. Convide a pessoa a participar do seu desenvolvimento, compartilhe com ela o seu desenvolvimento. As dificuldades dos nossos pais, elas influenciam diretamente, sim, na nossa vida e nos nossos filhos. Tá? Por exemplo, uma mãe que tem depressão, muitas vezes um filho olha para a depressão da mamãe e fala: minha mãe tem depressão, eu não posso deixá-la lá, porque afinal de contas eu não acredito que ela consiga sobreviver sozinha, então eu vou para um lugar onde eu me vejo maior do que minha mãe. Eu que deveria estar aqui, me vejo aqui. Só que de quem que é esse lugar? É da minha vovó ou do meu vovô. E eu vou lá o quê? Eu vou para um lugar errado. E eu claramente também entro em conflito com relação a vovô e vovó. Por quê? Porque talvez mamãe, nessa depressão aí sistêmica que ela viva, ela não tenha compreendido ainda que o único lugar onde ela poderia tomar de pessoas maiores é com relação a seus pais. Com relação aos seus pais, ela consegue tomar essas coisas. Agora, quando ela tenta tomar do filho aquilo que ela só conseguiria com seus pais, o sistema inteiro fica o quê? Fica ferrado. Vamos colocar assim mesmo. É isso que acontece. Aquele relacionamento que poderia fluir, não flui. E as pessoas começam a o quê? A sempre estar olhando para fora. Olhando para outro lugar. Procurando o quê? Procurando coisas para resolver lá. E quando a gente está olhando para trás, a gente não consegue olhar para aquilo que está do nosso lado aqui. Para aquilo que precisa ser visto para que o relacionamento prospere. A gente está sofrendo a todo instante as influências dos nossos pais, tanto pela nossa criação, quanto pelo destino que eles viveram e ainda vivem. Então, por exemplo, eu vou falar de um exemplo aqui da minha família. Eu tenho um pai que mora muito bem, tranquilamente, no litoral. Mas ele tem as questões dele também. Ele tem as questões dele. E o que acontece? Eu ligo para ele de vez em quando e falo: e aí, pai, tudo bem? E ele fala: sim, tá tudo bem, filho. Tô tranquilo, estou aqui muito bem. Estou aqui eu e o cachorro chama Brad, tá? E estamos muito bem. E ele faz o quê? Ele faz o esporte dele, ele vai lá e às vezes ele reclama, tá? Mas ele vai lá, ele anda, ele caminha na praia dele, ele tem o ciclo de amigo deles, ele faz lá a sauninha dele, toma a piscina, o solzinho dele, também trabalha lá onde ele está. Ele está longe fisicamente de mim. Mas a gente está numa conexão leve, uma conexão tranquila, onde, eventualmente, se ele precisar de algo, eu como filho, sinto o quê? Sinto uma alegria imensa de poder o quê? De poder auxiliá-lo se estiver dentro daquilo que é da minha competência. Mas, eventualmente, aquilo que é de algo que eu percebo que não é da minha competência, eu falo para ele: pai, não tenho para dar isso daí. Isso aí é de um outro nível, não é meu. Então, por exemplo, como vocês sabem, eu sou advogado, especialista em direito tributário, tenho ainda algumas outras especializações e algumas outras expertises, mas eu não advogo mais. Então, por quê? Aquilo se tornou algo que para mim já nutriu as minhas células, já fez parte da minha história de uma forma muito boa, mas hoje em dia eu não ando advogando mais. Eu tenho parceiros que advogam, mas eu não. E o meu pai, ele vem o quê? Pedir conselho jurídico para mim. Eu falo: pai, não consigo dar isso para você. Por quê? Porque eu já não trabalho mais com isso, isso é pesado demais. Eu diria para você: busque em alguém que tem algo para dar. Porque se eu for dar esse tipo de coisa para ele, se eu for assessorá-lo nessa questão, for abrir mão das coisas que eu quero viver, para o quê? Para me vincular, isso eu sei que eu vou estar causando um grande mal, não só para mim, quanto para o meu sistema inteiro atual. Por quê? Porque quanto melhor eu estiver, melhor eu estou no meu relacionamento, melhor eu estou para os meus filhos. Quanto mais coisas que eu não deveria fazer e faço, pior fica para quem? Aqui, para minha família. Fica pior para os meus relacionamentos. Então, perceba que quanto mais coisas que você não deveria fazer faz, mais dificuldade você vai ter. Então a gente está todo instante recebendo essas influências e querendo dar para os nossos pais coisas maravilhosas, coisas que a gente sente que gostaria de ter para nós. Então, eu vou contar uma história para vocês. Uma vez a gente quis dar um carro para minha sogra. A gente sentiu que a minha sogra lá não tem carro, não precisa de carro. Mas uma vez a gente ia vender um carro da minha mãe, e eu olhei para minha mulher e falei: e aí, o que você acha da gente dar para sua mãe esse carro? Porque assim ela pode o quê?
ela pode fazer as coisas dela, é um carro que esse que a gente estava vendendo era um carro relativamente com preço bem tranquilo para a gente, tá? Para nossa situação financeira dar para ela, mas adivinha o que aconteceu? A gente planejou tudo na hora que a gente falou para ela. Você gostaria de ter o carro? A gente não ia absolutamente dar para ela, não tinha cobrança absolutamente nenhuma daquilo. Adivinha o que ela falou? Não quero, obrigado, muito obrigado. Olha que interessante. A gente queria dar para ela algo de valor, mas ela falou, não, obrigado, estou tranquilo. E eu posso dizer para vocês, a minha sogra hoje, qual que é a influência hoje da minha sogra? A minha mulher, ela conseguiu o quê? Ela conseguiu ir para o lugar dela. Depois de um bom tempo de trabalho, de olhar para si, compreender qual era o melhor vínculo para ela com a mãe, com o seu sistema de origem, ela conseguiu ir para o lugar dela e a conexão com a mãe se fortaleceu de uma forma muito bacana, de uma forma mais adulta. E a partir disso, hoje, a minha sogra ajuda bastante a gente com nossos filhos. E para ela é bom, para nós é ótimo também, para os nossos filhos também é muito bom ter esse convívio, que é um convívio saudável, e cada um do seu lugar. A minha sogra, ela é a avó dos meus filhos, e ela, quando está junto deles, ela está no lugar de avó, ela não está no lugar de mãe, nem de cuidadora, nem nada. Então ela está fazendo um papel que é dela. E a gente, quando está com nossos filhos, estamos no lugar de pais. E isso também acaba influenciando de forma muito positiva no crescimento deles, na evolução deles. Então a todo instante a gente consegue ter um bom tipo de relacionamento que faça com que as coisas fluam melhor aqui em casa. Mas a gente, a todo instante, está sob influência do nosso sistema. Agora imagina uma mãe ou um pai que demanda muito dos filhos. Um que se coloca num lugar de coitada, que abriu mão da vida, tanto pai quanto mãe. Isso geralmente acaba acontecendo com as mães, tá? Do que eu vejo mais, tá? Não que não aconteça com os pais, não que não aconteça com os homens. É que a gente vê mais essa situação com relação às mães. Por quê? Porque elas dão a vida e elas têm o quê? Elas têm um compromisso muito grande com os filhos, maior do que a gente vê. A conexão da mãe com os filhos, a gente vê que é maior do que a dos pais, porque a mãe, ela é daquele coração íntimo, aquela criança foi nutrida lá dentro, ela nasceu ali, ela recebeu muitas e muitas informações a partir daquele óvulo que estava lá naquela. Vocês sabiam que o óvulo da sua mãe já estava lá inserido na sua vovó antes da sua mãe nascer? E tudo isso depois acabou sendo desenvolvido na sua mãe, mas tudo aquilo que sua avó viveu, a influência direta sua mãe recebeu também, e aquelas informações ficaram gravadas em algum lugar ali. Então a gente está todo instante recebendo influências muito grandes, principalmente da nossa mãe, mas também recebemos bastante coisa do nosso papai, tá? Então, o que eu posso dizer para vocês é o seguinte: a gente recebendo essas influências de mamãe, a gente se conecta muito com ela, e a gente quer o que também? Dar coisas de valor para ela. E se a gente sente que mamãe não está bem, está sofrendo, poderia ter uma vida melhor, a gente costuma o quê? Ao invés de olhar para o nosso relacionamento, olhar para fora. Então isso acontece com filhos, isso acontece com filhas. Se sentir realmente que existe uma desordem no sistema de origem, ela vai olhar para lá. Provavelmente ela vai olhar e vai se conectar com isso e vai tentar resolver, abrindo mão até do relacionamento aqui ou aqui, tá? Então ela muitas vezes vai sair disso, e pela influência que recebe dos pais, ela não vai estar à disposição do parceiro ou da parceira. Então isso acontece demais. Gente, tem solução? Tem solução. A solução é o quê? É perceber, primeiro, você está 100% no seu relacionamento? Você está 100% de cabeça nesse relacionamento atual? Como que você está vivendo isso? Como você está sentindo isso? Ou você está olhando para algum outro lugar? Ou você está olhando o quê? Numa busca para cima? Se seus olhos estiverem para cima, muito assim, a gente vê isso em constelação, tá? Isso é um sinal de que eu estou buscando. Um outro sinal é, se eu estiver olhando para frente, significa que
eu estou olhando para o meu caminho, eu estou aqui no presente. Se eu estiver olhando para trás, no relacionamento, sentindo o meu corpo puxar para trás, é porque eu estou o quê? Vinculado a questões do passado e isso me impede realmente de estar à disposição. A solução é o seguinte: se você tiver a oportunidade de olhar sistemicamente para isso, você vai poder perceber, tá? Numa constelação ou num atendimento clínico sistêmico, você vai poder perceber se você está no seu lugar ou não. Por quê? Porque a gente potencializa o campo de informação das energias e você vai poder ver se você está realmente no lugar que deveria ou se você está olhando para outras questões. A gente, quando eu faço terapia com casal, quando eu faço trabalhos de constelação com casal, isso eu vejo demais. Aonde que essa pessoa realmente está parada, aonde essa pessoa está conectada, qual é a dificuldade que essa pessoa está vivendo. E a partir disso ela pode olhar e começar o quê? A perceber se ela tem condição já nesse momento de falar para papai e para a mamãe: olha, a partir de agora eu abro mão de tentar resolver as questões da vida de você e pega tudo isso e devolve para eles, tá? Ele vai poder também muitas vezes olhar para a questão de vovó ou de vovô e o que também fazer o seguinte: devolver para eles o que é deles. Simplesmente chegar lá e falar: ó, devolvo o seu lugar e volto para o meu. Sinto muito ter ocupado o seu lugar e não ter o que? Percebido que esse lugar era seu e eu não poderia fazer nada aí. E aí eu abro mão de ir para lá e eu posso o quê? A partir disso, depois de ter olhado para trás, de ter feito as pazes com vovô, com vovó, ter dado e devolvido todas as escolhas e possibilidades do caminho de mamãe e de papai para eles, o que eu faço? Eu viro para frente novamente, aí eu posso estar à disposição de quem? Desse daqui que está junto comigo. Então eu posso olhar claramente novamente para essa pessoa e perceber que a partir de agora a gente pode sim olhar para frente, a gente pode sim convidar o outro para fazer parte do nosso caminho e, olhando para frente, seguir por um caminho novo, aonde a gente vai poder também aí o quê? Estar à disposição dos nossos filhos. Porque se a gente estiver vinculado com as questões dos nossos pais, adivinha para quem que a gente também não vai estar disponível, como provavelmente nossos pais não estiveram para os nossos filhos. Isso acontece demais. Isso acontece demais. Se você está olhando para os seus pais e você tem filhos, provavelmente o quê? Você não está olhando para eles. Se você sente que seus pais não te deram todo o amor que você gostaria de ter recebido, provavelmente você também está fazendo isso com seus filhos. Simplesmente isso acontece. Se você não está inteiro aí, se você não conseguiu tomar seus pais por inteiro, com certeza você vai estar aí, o quê? Não inteiro para os seus filhos, não inteiro para a sua vida, não inteiro para materializar o que você veio materializar por aqui. Gente, a solução é o quê? Olhar para eles. Se eles estiverem vivos, você pode ver e perceber o que você sente no coração quando está junto com eles. Se você sente vontade de ajudá-los, se você sente vontade do quê? De dar algo para eles que você queira dar. Fala: não, eu quero dar para você, eu sinto que eu quero dar isso. Porque quando a gente percebe nossos pais de uma forma adequada, a gente percebe o quê? A gente percebe que tudo que eles fizeram foi o quê? Foi por um grande amor. Talvez eles não percebam, mas tudo que foi feito no relacionamento foi feito por amor. A maior parte das coisas acabou sendo feita por um amor, o quê? Um amor infantil que não conhece limites. Mas foi feito por um amor que muitas vezes nos adoece. Mas ainda assim é feito por amor. Então a gente começa a reconhecer qual o tipo de amor que está envolvido nisso, tá? Inclusive nós, muitas vezes, estamos sim vivendo esse amor doentio. 90% das pessoas estão vivendo esse amor infantil que adoece ao invés de curar. Facinho, facinho. Quem passa por uma constelação consegue perceber isso. Se você está amando demais seus pais, assim, nossa, meus pais são super legais, meus pais são meus amigos, são meus grandões, então alguma coisa está fora de lugar. Se você acha que seus pais são seus super amigos, são super isso, super aquilo, alguma coisa está fora do lugar. Porque pais tem que ser pais, amigo tem que ser amigo e filho tem que ser filho. Quando essas questões estão no lugar adequado, a vida de todos pode fluir, tá? Não estou dizendo que o pai e a mãe tem que ser ruim de jeito nenhum. E nem você como pai, como mãe tem que ser ruim. Você simplesmente precisa o quê?
compreender qual é o seu lugar e quais são as suas funções. Eu, quando eu vou fazer um trabalho de desenvolvimento pessoal aqui com alguns clientes na área do coaching ou com constelação sistêmica, uma das coisas que eu falo é o seguinte para ele: defina para mim quais são as funções de um pai, defina para mim quais são as funções de uma mãe. E eu digo para você, tá aí uma boa coisa para você fazer. Pegue um papel e escreva claramente para você quais são as funções de um pai, quais são as funções de uma mãe, quais são as funções de um filho, quais são as funções de uma filha, quais são as funções de um irmão mais velho, quais são as funções de um irmão mais novo. E a partir daí, você vai ter o quê? Você vai ter clareza de quais são as funções de cada uma dessas pessoas, mas não para cobrá-las, tá? Só para perceber quais são as suas funções. Mas não faça pensando em você, porque senão você vai ser tendencioso. Faça pensando nas funções de alguma outra pessoa, tá? Então simplesmente faça esse exercício de colocar num papel aquilo que você acredita que são as funções, e você vai começar a perceber e ter clareza do que você deve ou não fazer. Aí você vai começar a perceber quem dá vida para nós são nossos pais. E a gente, para dar vida, a gente tem que dar vida para baixo. Compensar os nossos pais, a gente compensa de que forma? Gente, peguem muito bem isso. Se você quiser compensar seus pais, compense o quê? Dando tudo aquilo que você recebeu para seus filhos. E também o quê? Para a sociedade. Então a gente o quê? Pega o que nós recebemos dos nossos pais, porque foi o suficiente. A gente toma para si tudo isso. E depois o quê? Faz um bom negócio na vida e faz um bom negócio para baixo. Mas percebam se o relacionamento não está legal, tem alguma influência que está pegando aí vocês. Simplesmente percebam isso. E tem jeito de resolver. Gente, se tiver alguma pergunta aí que venha aparecer, vou responder, tá? Se não tiver, hoje vai virar dia do casal. Dia do casal é muito bom. Então eu posso dizer para vocês o seguinte: se não tiver nenhuma pergunta, daqui a pouquinho eu estou indo embora. Espero ter explicado bem para vocês aí, espero que vocês possam ter compreendido bacana como que funciona aí essa questão da vinculação com os pais, da influência. E vínculo a gente sempre vai ter a gente vai ter com nossos pais vínculos, mas o que? Esse vínculo pode ser um vínculo saudável. Você pode ter um vínculo saudável com os seus pais, você pode o que? Ter um vínculo saudável também com o seu sogro, com a sua sogra. Perceba o seguinte: não existe também o que? Possibilidade de você excluir seu sogro e sua sogra. Se você não gostar do seu sogro e da sua sogra, você vai ter um grande problema. Porque, lembra que eu te falei, seu parceiro ou sua parceira, ele é 100% papai e mamãe. Então, se você não gostar deles, você provavelmente vai ter algum tipo de dificuldade muito grande com relação ao seu marido. Porque excluir o sogro, excluir a sogra, excluir uma parte do marido, e também, se tiver filhos, excluir uma parte dos filhos. Porque a gente recebe essas influências. E tudo aquilo que a gente exclui, de alguma forma, volta para que a gente olhe para isso. Acontece isso em relações de casal. Quando um pai tenta excluir a mãe, um filho vem aqui, claramente ele se parece tintim por tintim com a mãe. Quando uma mãe tenta excluir o pai, esse filho e essa filha vai acabar se vingando dessa mamãe por ela ter feito isso. Isso são palavras de Bert Hellinger, tá? E coisas que ele viu em milhares de constelações. Tem nos seus livros e tudo mais, que quando a gente exclui uma parte importante do nosso filho, a gente vai receber os resultados disso. Gente, estou aqui encerrando a nossa maravilhosa live. A gente amanhã tem o nosso grupo maravilhoso de constelação. Começamos às 17h50 amanhã, tá? Vamos ter uma constelação extra. Quem puder chegar a partir das 17h50, ótimo. Quem quiser vir para o grupo a partir das 19h, bacana. Não vai ter custo extra para quem quiser participar da constelação que vai acontecer às 17h50. Tragam seus amigos, seus familiares. A gente vai ter uma palestra muito legal também amanhã, tá? Então venham participar, venham, que vai ser muito bom ter vocês. A gente vai ter constelação de criança, a gente vai ter constelação de relacionamento, constelação de dinheirinho, para quem gosta aí de dinheiro, para quem está passando por dificuldade financeira, ou para quem realmente quer expandir mais esse seu
conhecimento sobre o dinheiro, sobre o ganhar o dinheiro ou sobre o ficar com o dinheiro, venha que vai ser muito bacana. Amanhã vou dedicar uma parte do tempo para falar do seu dinheiro. Então, venha, porque é o seu dinheiro. Se você não cuidar dele, se você não olhar para ele, se você não gostar do seu dinheiro, dificilmente ele vai vir para você, ele vai ficar com você e ele vai fazer parte da sua vida, tá? Então, simplesmente, se você gostar do seu dinheiro, quiser aditivar aí a sua vida financeira, vem amanhã que a gente vai compartilhar coisas de muito valor com isso. Beijo grande para todos vocês. Se quiserem ver seu tema na live,